Um olá para você que me assiste através desse vídeo. Nós estamos começando mais um Caminhando através dos Salmos. E hoje, para a nossa meditação, nós iremos falar um pouquinho do Salmo número 3. Vamos lá? O Salmo 3 nos diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo. És a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz eu clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, eu acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares do povo que tomam posição contra mim, e todos os lados. Levanta-se, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres no queixo todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras-lhes os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. O que eu quero compartilhar desse Salmo número 3 é atitudes diante das dificuldades. Todos nós enfrentamos tempos de dificuldades, momentos de dificuldade, e até mesmo diante dessa pandemia que nós estamos passando, enfrentamos muitas dificuldades, seja ela a morte de alguém, seja a questão da falta de dinheiro, de recursos. Independente dessas dificuldades, nós precisamos ter certas atitudes diante delas, atitudes que de fato nos levam a conquistarmos coisas preciosas de Deus na nossa vida. Esse salmo é considerado um salmo de lamento pessoal de Davi. Davi escreve esse salmo logo após ele ter fugido de Jerusalém. O seu filho Absalão queria destroná-lo e matá-lo, porque Davi não havia cuidado da sua família como ele deveria ter cuidado. Ele não entrou com as devidas provisões quando foi necessário. Então Absalão, revoltado contra o seu próprio pai, resolve usurpar o trono do seu pai e ainda conspira contra o seu próprio pai, ganhando simpatia do povo de Israel, fazendo com que o povo viesse perseguir Davi, ao ponto de Davi ter que fugir da cidade de Jerusalém, se refugiar nos desertos, para que não fosse morto pelo seu próprio filho. Diante dessas dificuldades, desses desafios, Davi, quando ele foge, mesmo através da sua fuga, ele toma 3 atitudes que o Salmo nos apresenta. E a primeira atitude que Davi toma é a atitude de reconhecer as suas próprias dificuldades. Diante de um conflito, ele reconhece as suas limitações. Assim como Pedro, que vinha afundando no mar, quando Jesus fala para ele: vem, Pedro, e ele vai no meio daquela tempestade, andando pelas águas até Jesus, mas ele para de olhar para Jesus e olha para as circunstâncias e começa a afundar. Assim como Pedro, Davi não tem tempo, pois a vida dele estava em perigo, bem como o futuro de seu reino também estava. Por isso ele começa o seu salmo clamando ao Senhor, e ele diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Então ele começa o seu salmo levantando orações, clamor a Deus, reconhecendo que ele era falho, que ele tinha dificuldades, o que ele estava passando, as lutas que vivia sofrendo. Ele sabe que Deus é bem presente no meio das tribulações e dificuldades, e por isso ele passa a buscar a Deus. Absalão, ele era um hábil mentiroso, uma pessoa que tinha muita facilidade de mentirar e que sabia agradar o povo. Ele sabia agradar o coração da população, e ele leva essa população a ir contra o reinado do seu próprio pai, o rei Davi. Existe alguma coisa, amados, no coração do ser humano que lhe dá prazer em se alimentar de mentiras. Você é uma pessoa que se agrada com as mentiras? Às vezes nós gostamos de ouvir uma meia verdade, às vezes gostamos de que as pessoas omitem para nós as palavras em vez de falar com a gente a verdade. Muitas vezes, amado, quando até as pessoas falam a verdade, às vezes nós falamos: não, eu quero ouvir a verdade, mas a pessoa, quando fala a verdade, muitas vezes a gente fica bravo e não queremos ouvir, É uma questão para a gente refletir e pensar diante das dificuldades que nós passamos. Por que Deus permitiu aquela situação perigosa para Davi? Davi estava sendo de uma certa forma disciplinado pelo Senhor, porque Davi havia pecado contra Deus,
quando ele comete o adultério com Betseba. Manda o seu marido para a guerra, manda Urias para a guerra e comete um adultério. E por causa daquilo, Deus havia mandado um profeta Natã, que corrigiu Davi. Davi se arrepende dos seus pecados, mas ele não deixa de sofrer com as consequências dos seus próprios atos. Sabe, queridos, na graça de Deus, Deus havia perdoado Davi quando ele havia confessado, mas pela soberania do Senhor, ele permitiu que Davi colhesse os frutos e as consequências amargas daquilo que ele havia cometido. Precisamos olhar para o nosso coração diante das dificuldades e reconhecer as nossas próprias limitações e pecados, e precisamos voltar o nosso coração para o Senhor. A segunda coisa que esse salmo também nos mostra, a segunda atitude de Davi diante das dificuldades, é a certeza, ou seja, ele afirma a sua confiança no Senhor. Qual é a certeza que Davi tinha? A certeza que ele tinha era em Deus. Ele sabia que Deus não iria abandoná-lo, Deus não iria deixá-lo. Ele tinha certeza de quem havia colocado ele no trono era o Senhor, e que o Senhor não iria abandoná-lo. E ele iria continuar no trono, não porque ele era bom ou ruim, mas porque ele havia colocado em seu coração o firme propósito de confiar no Senhor e de continuar constantemente no altar de Deus, ao ponto dele ser chamado pela história bíblica de um homem segundo o coração do Senhor. Davi não se deixa abater com facilidade, sabe, sem ignorar os problemas que ele estava passando, sem ignorar as suas dificuldades e limitações. Ele ergue os seus olhos para olhar para Deus. Pela fé, ele olha para o Senhor, ele tira os olhos das situações e coloca em Deus. Você já conseguiu fazer isso? Tirar os olhos das situações e olhar para Deus, mesmo que a sua vida aqui na terra material esteja enfrentando as dificuldades, você tirar os olhos disso e olhar para Deus, olhar para as promessas da palavra de Deus. Davi dependia de Deus como seu escudo. Davi sabia que Deus é aquele que iria protegê-lo. Davi estava em uma situação vergonhosa, queridos, por causa dos seus próprios pecados e dificuldades, e da traição que o seu filho estava colocando sobre a vida dele, mas ele sabia que Deus era a fonte de toda a glória da sua própria vida. Davi sabia que Deus é aquele que iria protegê-lo e cuidar dele. Davi continua clamando ao Senhor e colocando a sua esperança no Senhor e confiando nele de que Deus iria cuidar e abençoar em todas as áreas daquilo que ele precisava. E também até para livrá-lo da perseguição do seu próprio filho. E a terceira atitude que esse salmo nos mostra, dos versículos 5 a 8, é um momento de celebração. É verdade, mesmo diante das dificuldades, Davi não deixava de ter um tempo para adorar a Deus e para celebrar ao Senhor. Olha o texto: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos. E aí no final ele termina: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Quando Davi acorda na manhã seguinte, a primeira coisa que lhe vem à mente não é os problemas e as dificuldades que estava enfrentando com o seu filho. O que vem à mente é o Senhor. Senhor, eu deito e acordo porque o Senhor me sustenta. Sabe, queridos, Deus, Ele continua nos sustentando. Quando foi o dia que Deus deixou de sustentar a nossa vida? Quando que foi o dia que Deus deixou de cuidar de nós? O que vem à mente de Davi é que o Senhor, como o Senhor já havia protegido ele até ali, e ele tinha confiança de que a partir daquele momento, Deus também iria continuar protegendo. Isso nos faz lembrar um pouquinho de Jesus, amado, quando ele dormia no meio da tempestade. Nos faz lembrar de Pedro, quando ele foi preso, e ele estava dormindo e um anjo vem e liberta ele da prisão. Se nós cremos no Senhor e buscarmos a sua vontade, lembre-se, não é a minha vontade humana, mas a vontade de Deus na minha vida. Deus trabalhará
por nós, mesmo enquanto eu e você descansamos ou dormimos. Deus não apenas deu descanso para Davi, como também o salvou. O rei compreendia e ele tinha certeza de que Deus era presente em sua vida. Davi ele teve maturidade espiritual, o suficiente para saber que o amor e a obediência do seu coração era tudo o que Deus precisava. Sabe, queridos, tudo o que Deus quer de mim e de você é obediência e o amor do nosso próprio coração. Você ama Deus de fato? Você está disposto muitas vezes a buscar o Senhor independente se as coisas estão bem ou não na sua vida? Davi tinha fé suficiente para crer que Deus iria diante dele e que derrotaria o exército de Absalão. E foi exatamente o que Deus fez. Sabe, queridos, todos nós enfrentamos tempos difíceis. Todos nós passamos por momentos de dificuldade. Nesse tempo, reconheça as dificuldades que você enfrenta. Confie no Senhor para então não perder o foco daquilo que o Senhor irá fazer na sua vida. Duas perguntas para você refletir. Nossas atitudes estão nos levando para as vitórias em Deus ou as nossas atitudes estão nos afastando do Senhor? Pense nisso, em nome de Jesus. Grande abraço.